Olá a todos, né? Nesse primeiro dia da semana, que é o domingo, eu estou muito feliz, né, e confortável depois que eu comecei a passar por escrito, né, alguns trechos, né, de diálogos meus ao longo desses 15 anos aí com esses homens e mulheres do espaço. Isso me trouxe um conforto muito maior do que um conforto de gravar um áudio, né? Porque pelo menos por escrito vocês têm um auxílio, né? Todos os dias, né? Então basta ler, basta procurar, né? A própria interpretação do que está sendo dito e a vida de todos vocês irão melhorar muito, muito, mas muito mesmo, tá? Queria eu poder escrever tudo para poder passar para vocês, mas aí ficaria bem complicado, né? Mas eu vou gravar áudio sim, tá? Mas por enquanto eu tô fazendo esse teste aí com vocês, tô vendo que muitos de vocês estão compreendendo, porque igual eu falei para vocês, gravar áudio requer tempo, por quê? Porque digitando eu vou ali e corrijo, né, o que pode ser falado e o que não pode ser falado. Já em áudio, se eu tiver ali com 50 minutos, uma hora de gravação, e acontecer de falar aquilo que não deve, né, e que nem é para ser dito, para mim, eu teria que excluir todo o áudio, né? Então, por isso que eu levo tempo para poder trazer aí uma das minhas experiências, né, em formato de áudio voz, para poder falar para vocês, né? Mas muito me alegra saber que esses textos aí, né, essas parábolas, essas frases aí estão surtindo efeito, né? Então, eu deveria ter feito isso desde 2016, né? Seria muito melhor. Então, eu pensando aqui com os meus botões, né? Imagina só, escrever o texto, né? Colocar no YouTube, né? Seria muito melhor. Que seria ali uma leitura que a pessoa ia fazer de 50 segundos, um minuto, por aí vai. O Misael ontem ele fez a transcrição em áudio, né? Ele reproduziu em áudio aquele texto. Muitos de vocês gostaram, tá? Eu confesso para vocês que eu não sei como ele fez aquilo, beleza? Mas quem tiver interessado, procura ele, procura saber qual programa ele usou, como que se faz. Aí você produz, né, esses textos em áudio e guarda num arquivo seu, num pendrive, né, ou nas nuvens, onde é que você quiser guardar. Mas é muito interessante, né? Muito interessante mesmo, porque ficou uma coisa profissional, né? Eu gostei demais. Eu até aconselho o Rodolfo lá a entrar em contato com ele. Não sei se o Rodolfo sabe fazer isso, né? Mas se souber, Rodolfo, antes de você fazer, corrija aí os erros de português, que nem no texto hoje. Em vez de sair a palavra para, como R, né? Fica sempre perto do T no teclado, saiu pata, né? Então basta aí vocês corrigirem aí alguns erros, né, de ortografia e de pontuação também. E aí, Rodolfo e os demais aí, né? Ou até mesmo o Misael. Aí você faz, coloca lá no seu canal em áudio, né? Em áudio e texto, né? Porque tem muita gente que é muda, então não vai ouvir, mas aprendeu a ler. E tem muita gente que é cega e não vai ler, né? Mas vai ouvir. Então, aí fica a critério de cada um de vocês aí. E no mais, pessoal, nós estamos entrando numa nova fase, né? Então as coisas que estão por vir vai ser pancada, né, em cima de pancada para toda a humanidade.
As pessoas estão intertidas, né, na televisão, estão intertidas no jornalismo, né, nas novelas, nos filmes. Não que isso seja ruim, né? A gente tem que, às vezes, mudar o foco da mente da gente mesmo. Só que tem pessoas que entregam, né, de corpo e alma, né, a essas coisas, então se torna bem complicado. Então fiquem atentos, né, com os acontecimentos do mundo, tá? Existe muito blog aí na internet afora, que são tidos como conspiracionistas, né, mas não são. São aqueles grupos de pessoas, né, que eu falei para vocês, que são pessoas muito bem financeiramente e que trabalharam e trabalham ainda, e outras que inclusive são investidores desses centros de pesquisas, né, que não vêm a público, mas consegue pesquisar, formatar, reformatar a questão da tecnologia reversa. Como eu já falei nos meus áudios, né, existe um grupo que tem preparado sim a divulgação de muitas coisas. Lógico que existem os seus impedimentos, então, no meio de tanta desordem, né, que é esse mundo, eles começam a colocar uma mensagem aqui, uma mensagem ali, né, justamente para ver qual vai ser o grau de aceitação, tá? Mas para eles, assim como eu, tanto faz como tanto fez as pessoas aceitarem ou não. Vai acontecer de qualquer forma, então é isso que importa. Então tem muitos blogs aí que você lê a notícia, né? Como uma pessoa divulgou para mim uma matéria de um blog onde uma pessoa muito bem conceituada, né, no nível de assuntos relacionados a extraterrestres, né, alienígenas e outros, falou que o motivo da guerra na Ucrânia seria tecnologias, né, enterradas ali por milênios. E eu já falei para vocês trocentas vezes, né, que toda vez que um país atenta a outro país, a uma guerra, né, sem sentido algum, alguma coisa tem por trás. Como foi no Iraque, no Afeganistão, né, existe aqueles radicais que são fantoches, né, de um sistema de crença que não existe. Os seus próprios líderes são doutrinados a convencê-los da existência daquela divindade. Outras pessoas são responsabilizadas, né, pelo treinamento e distribuição de desordem, né? Aí cria-se o âmbito religioso. Então, esses fantoches, né, eles são usados para justamente disseminar o terror sem saber o que está acontecendo na verdade, correto? E aí as pessoas acham que aquilo ali é um terrorismo, aquilo ali aconteceu por causa de um problema político. Não, por trás daquilo ali existe coisas piores, né? Existe acordos. Então o terrorista que coloca uma bomba no corpo explode, aquele terrorista ali, ele acredita estar fazendo certo, mas o líder, o cabeça que mandou, ele vê aquele personagem ali somente como uma peça que foi removida, né, do tabuleiro para implementar uma desordem, para provocar a invasão em um país. Quando isso ocorre, ocorre por interesses de tecnologias alienígenas, né, que por contas dos satélites, né, de profundidade, aqueles que conseguem mapear até 4 quilômetros debaixo do solo, encontram, né, esses resquícios ou até mesmo partes, né, de máquinas inteligentes do passado que caíram aqui, né, que explodiram após, né, entrar na atmosfera, e os seus pedaços espalharam por todo o perímetro, né, de alcance. Então, querendo ou não, quanto mais a tecnologia humana avança na questão de rastreamento, profundidade, fotografia, laser e por aí vai, eles conseguem descobrir esses destroços. Então, hoje, qual que é o motivo da política do mundo, né? A parte monetária é para distração da própria mente humana.
Enquanto o homem tiver conta para pagar, ele tem que trabalhar, não é verdade? Enquanto houver a necessidade de sobrepor ao interesse de outras pessoas, é necessário trabalhar para ter o de melhor e mostrar que você é o cara, né? Aí você vai apresentar o melhor carro, a melhor casa, vai vestir as melhores roupas, né? Você vai fazer o diabo a quatro. E você sempre vai estar endividando, endividando, endividando. Talvez você tenha um carro na garagem que nunca deu defeito, a única coisa que precisou fazer foi a manutenção preventiva nele, mas porque o seu vizinho comprou um carro melhor, você quer trocar o seu, né? E aí você trabalha, 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 trabalha. E aí vem a questão do estresse sentimental que acontece com os casais, né? A mulher não dá assistência ao marido, o marido não dá assistência à mulher, ambos procuram outros na rua. Aqueles que aceitam, né, aceitam por uma aventura, porque também estão enfadados com aquilo que tem em casa, e aí vira aquela roda, né, aquele terror. E aí você tem o quê? A depressão no mundo, você tem a desilusão, você tem o fracasso planejado, né? O fracasso planejado é aquilo que se produz, né, na mente das pessoas de almejar conquistar algo e ela não consegue por incompetência, aí ela cai na própria soberba, né? E outras coisas mais. Então o mundo é feito disso, sabe? O mundo é feito disso. Então nós nascemos, crescemos, estudamos, nos formamos, né? Trabalhamos e queremos o de melhor, através do nosso suor, através do nosso esforço. E aí quando a gente não consegue, é tarde demais. E quando consegue, também é tarde demais, né? Principalmente se tratando de Brasil. Principalmente se tratando de Brasil. Então o mundo é isso aí, né? Essas lideranças que estão aqui nos governando, falando de economia, falando de saúde, falando de segurança pública, falando de educação, é tudo uma grande mentira, tá? Tudo uma grande mentira. É um texto decorado para se falar ano a ano, para distrair o que de fato está para acontecer e o que de fato já está acontecendo. Então, quando você se preocupa demais com as coisas desse mundo aqui, né, com a riqueza desse mundo, com essas coisas todas desse mundo aqui, você automaticamente, né, deixa de viver outras coisas. Porque quem preocupa com as riquezas daqui e quer construir alguma coisa aqui, não acredita no que há depois do véu, né? Então essas pessoas depois se decepcionam muito e muitas delas querem inclusive voltar para esse mundo para poder fazer de outra forma, né? Porque ela viu que caminhou, caminhou, caminhou e não valeu a pena. Todo mundo que esteve já perto de mim, né? Tanto os hipócritas como os não hipócritas, né? Viu a maneira que eu me visto, né? Bermuda de R$ 9,90, chinelo de R$ 4,90, camisa de, no mínimo, para estourar, no máximo, né? Para estourar R$ 19,90, né? Por quê? Porque o importante é tampar a minha nudez, né? O importante é isso. Marca, essas coisas, ficou no passado, entendeu? Se não fosse pela loteria, eu jamais me tornaria rico. Jamais. Jamais. Quando eu estava na fileira militar, jamais me tornaria através do soldo. Porque em cima do soldo vinha o IR, né? Que é o imposto que a gente paga mensalmente. Que é a declaração mensal, né? Descontado na fonte. Aí vem o desconto tarifário da saúde, para você utilizar quando você precisar. Aí vem a previdência, correto? Se você pegou um empréstimo consignado,
já vai abater um pouco. Se você paga pensão, já vai bater um pouco. Então você não consegue enriquecer, né? Não tem como. Concurso público hoje no Brasil é para estabilidade, né? A pessoa sabe que está com a garantia, por enquanto, do seu salário aí mensalmente, né? Até que tudo se dissolva. Então você fica focado, né, naquilo ali. Aí você esquece de outras coisas. Aí entra aquilo que eu acabei de falar, né? Você quer comprar, no caso, o melhor fardamento, com o melhor material. Você quer usar no seu fardamento os melhores brevês, né? Desde que você seja qualificado naquilo. Você quer o melhor coturno. Quem trabalha em escritório quer o melhor terno, né? Que é o melhor sapato. E por aí vai. Aí quando chega o final da vida, você está velho, né? Você olha para trás, o que você conquistou, 90%, né, foi tudo financiado e você acaba não sendo dono de nada, né? Então, no Brasil, existe duas formas de você se tornar uma pessoa milionária, né? Eu sempre falei isso e continuo falando. Da forma correta, que é um dia acertar na loteria, independente de qual seja a modalidade, desde que seja acima de 5 milhões de reais, você já tem um conforto bom. E se souber trabalhar no dinheiro, você não precisa trabalhar mais. E o lado, né, que é negativo, corrupto, que é se tornar um político. Porque por mais honesto que você seja, você vai, uma hora ou outra, dentro da sua oportunidade, se corromper, né? Essa é a verdade. Então, no Brasil é assim. Você se tornar empresário no Brasil não compensa, porque a carga tributária é exorbitante, né? Você contratar um funcionário, você está meio que perdido. E por aí vai, né? Então você se sufoca com aquelas coisas e esquece de olhar para aquilo que é real e que a vida inteira colocou como irreal na vida da maioria da humanidade, né? Da maioria na sua totalidade, que é esses homens e mulheres do espaço. Então vamos consumir, vamos nos drogar, vamos trabalhar, vamos remar, 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 né? Vamos chegar no final da vida e não ter nada. Ou vamos acreditar, trabalhar, mas acreditar e esperar que uma novidade possa alegrar. Aí sim você estará vivendo a sua vida. Entendeu? E nunca esquecer de olhar para o céu. Cada dia que passa, você tem jogos eletrônicos no celular, você tem redes sociais no celular, você tem notícias para te distrair, né? Hoje, eu vou dizer 99% da humanidade, né, caminha olhando para o chão. Ninguém cumprimenta mais ninguém, né? Tanto que o próprio Arnetoliel disse, né, quando ele esteve ali no Oriente Médio, há milênios atrás, que o sentimento humano, depois que o ser vivente se tornasse ser humano, o sentimento de cooperação desse ser, né, humano, ele chegaria a um ponto que se esfriaria, né, de tal forma que ia acontecer, como está acontecendo, aquilo que vocês veem aí, reportagens afora, né, que é pai matando filho, filho matando pai, né, e outras coisas mais. Então, tudo está caminhando para o final. Eu, particularmente dizendo, quando eu vejo, né, como está a terra, né, como está a terra, o vento, a água, né, e o fogo, eu vejo o movimentar, né, do espírito com E maiúsculo, né, desses elementos,
E o espírito totalitário, né, que é a centelha totalitária de toda a biodiversidade, eu, eu fico apreensivo. Por quê? Porque eu sei o que Eleap está planejando, né? Eu sei o que ela está planejando. E ela, como disse para mim mesmo, né, vai se embriagar cada vez mais com o sangue das pessoas. Então o que está por vir é horroroso, né? Por isso eu sempre disse para vocês, olha gente, vocês devem seguir, né, o caminho de vocês. Vocês devem seguir o caminho de vocês, né? Aqueles que me veem como líder ou no passado me viu como líder são idiotas, né? São idiotas. Então, quando você segue o seu caminho e olha para a sua vida e se preocupa com ela, você dá um passo de deixar de ser vivente para ser ser humano, né? As dificuldades vão vir, isso aí é normal. Elas vão vir e vão vir mesmo, porque faz parte do sistema. Justamente para entrar em referência àquilo que eu disse no começo. Você tem que trabalhar, ganhar dinheiro, gastar dinheiro, se endividar, trabalhar, se endividar ainda mais, mostrar para as pessoas à sua volta que você tem o melhor carro, que você pode usar a melhor roupa, que seus filhos estudam no melhor colégio, né? Mas aquelas pessoas que pelas quais você está mostrando tudo isso não sabe que você vive no cheque especial, que você vive com o superfaturamento do seu cartão de crédito, né? Para elas você é uma pessoa bem financeiramente, quando na verdade você só é mais um coitado, vítima do sistema que se endivida para levar uma vida que você não tem, né? Aí a preocupação entra e você esquece de, de olhar para aquilo que importa, que é para você. Aí você preocupa em olhar o que o outro está fazendo ali, porque o que o outro está fazendo ali é mais importante do que o que você deve fazer para a sua vida se tornar melhor, né? E assim como no passado, né? Hoje as pessoas ainda, né? Elas continuam me perguntando, Carlos, como eu faço para me tornar uma pessoa como você, cara, né? Entra dia, sai dia, você continua a mesma pessoa, você é totalmente frio, totalmente calculista, não tá nem aí pra nada. Eu quero ser igual a você, cara. Como eu faço, cara, para mim abrir mão da melhor roupa e usar roupas igual você usa, essas roupas baratinhas descartáveis? Como é que eu faço isso? Como é que eu vou aceitar isso? Me ensina, né? Cara, isso aí, né? É porque eu deixei de ser vivente há muito tempo e me tornei ser humano, entendeu? Nós temos que comer sim o melhor dessa terra e usar o de melhor dessa terra. Tanto que quando eu acertei na loteria, na época, né, eu comprei o melhor carro, o melhor apartamento, né? E o tempo foi passando, nunca fui exortado por isso, né? Porque eu sempre me mantive sendo a mesma pessoa que eu sou, porque o dinheiro não mudou nada do que eu sou, nem a minha vida, né? Mas chegou um tempo que eu falei, pra que isso, gente? Se eu tiver num Fusca ou numa Porsche e for em um endereço, ambos os carros estando na condição de mecânica saudável, vai me deixar no mesmo lugar, né? Então pra que essa bobagem, né? Aí eu falei, poxa Carlos, você é tão idiota, né? Que você se afeiçoou à tecnologia automotiva, certo? Sendo que você pode, a hora que bem quiser, entrar em qualquer nave planetária cuja tecnologia excede o conhecimento não só humano, mas como de tantas outras raças por aí. Aí eu dei um tapa na minha cara, né? Depois, olhando
para o apartamento. Ah, que mobília linda. Ah, que conforto lindo. Ah, que coisa linda. Ah, que visão linda. Aí eu cheguei à conclusão, pra que isso, cara? Você pode adentrar a hora que você quiser e pedir a sua ida para a hora que você quiser para visitar, né? Sendo a ida definitiva em 2036, em qualquer planeta, em qualquer estrutura, né, construída naquele planeta que a arquitetura humana, né, e o luxo humano não chega nem aos pés, nem a engenharia humana. Aí eu falei, poxa, eu vou me esvaziar disso e me esvaziei, né? Quando foi em 2014, eu deixei isso de lado. Deixei de lado. Abandonei tudo, né? Vivo minha vida, vivo, mas abandonei. Para mim não tem aquele significado, né? Aquele sentido mais. Então, quando você compreender, né, que não é colocando a melhor roupa no corpo que você vai ser feliz, talvez você se torne uma pessoa melhor, né? Talvez. Não estou te dando certeza, talvez. Quando você entender que as coisas que você tem condição de ter não é para o seu capricho, mas sim para a sua necessidade, você vai compreender o que é comer do melhor dessa terra. Porque o que você comer não vai ser em cima de dívidas, vai ser em cima de economias que você fez e comprou à vista. Essa é a diferença. Muitos empresários hoje, e conheço muitos, né, estão fracassados. Por quê? Porque correm atrás de riqueza, de soberba, querendo mostrar para o filho, para o familiar, que no passado te humilhou, que ele conseguiu ser o pica do ramo empresarial, quando na verdade é só um coitado, como tantos outros, né, no meio de tantos outros coitados por aí. Então essas pessoas elas ficam dizendo para mim, Carlos do céu, eu quero ser como você, vocês não precisam ser como eu nem quero que sejam, né? Mas quero que vocês sejam melhores do que eu, né? Porque se vocês forem como eu, não vai ter graça, porque vocês vão experimentar aquilo que eu já falei que experimento todos os dias. Mas quando você se tornar melhor do que eu, você vai ver que realmente o significado de comer, né, o melhor da terra, não está na riqueza nem no luxo, mas está sim na forma em que você vive, né, sem que você detone, né, uma outra pessoa. Talvez o cara tá ali com o carro estragado, o carro não funciona, ele tá lutando para poder consertar. Aí ele tá lá na rua lavando o carrinho dele que tá empoeirado porque não consegue sair do lugar, né? Aí ele vê você saindo lá com um carro importado ou um carro nacional mesmo, né? O cara fica triste porque ele vê a família dele, ele já começa a pensar nos filhos, na esposa, aí ele já quer fazer besteira de vender o carro, financiar um outro, aí é aquele pandemônio que todo mundo já está entendendo aqui na minha mensagem. Então, se você tiver condições de comprar alguma coisa à vista para colocar no seu corpo, que seja, tá? Mas nunca com o intuito de humilhar o outro. Se você tem condições de ter o melhor carro, desde que não seja financiado, compre e usufrua dele, sem a necessidade de humilhar o seu vizinho ou outro, né? Se você tiver condição de morar na melhor casa, né? Vá, tá? Vá. Procure o de melhor para a vida de vocês, desde que o interesse humano não sobreponha o interesse de Eleap, né? Então é isso aí que eu queria dizer para vocês, né? Façam o bem, não existe, até onde eu sei, não existe. Eu estou aqui afirmando veementemente, não existe outra saída para a evolução do ser humano senão aquela em que ele
se doa para o seu próximo. Não existe, cara. É lógico que você não pode ser trouxa nem besta, né? Mas não existe uma outra alternativa. Que nem eu já falei tantas e tantas vezes, né? Esses homens e mulheres do espaço que eu convivo com eles, e outros que convivi, e outros que eu ainda irei conviver, todos eles, cara, todos eles, toda a sua cultura, toda a sua história, né, toda a sua evolução partiu desde o princípio em que eles compreenderam que compartilhar e fazer o bem para o seu outrem é que levaria eles ao ápice da evolução, tá? Então todos eles foram cooperativos, né, entre eles, e aí o mundo evoluiu porque o planeta entendeu que eles já estavam prontos. Porque o planeta nos monitora 24 horas, né? É por isso que somos julgados e achados em falta. E toda a energia nossa é enviada pelo eixo Tember, né? Até a balança no centro desse céu, tá? Não é esse céu do planeta Eleap, dessa lua Eleap, não. É no centro da criação deste céu, desta dimensão e densidade, onde existe lá a balança de 4 pratos. Então, o fluxo da sua energia, como você pisa no chão, como você está aqui e está aqui agora, tudo que você faz, tudo que você produz, vai para o consciente do planeta, que consequentemente manda através do eixo Tember até a balança, que representa 2 pratos. A lei, né, constitucional do planeta e os outros 2 pratos, a lei constitucional Asto. Quando elas entram em, em sintonia, é onde você é julgado e achado em falta, né? Aí Eleap vai ver se você vai ser punido ou absorvido, tá? Aí fica ao comportamento de cada um, né? Então o que mais tem hoje no mundo é o quê? Pessoas doentes, deprimidas, infelizes, né? E elas não conseguem entender onde está o erro, né? Aí quando elas fazem uma autoavaliação em suas vidas, elas entendem onde está o erro e aí elas tomam um caminho e um rumo totalmente diferente. Então esse áudio aqui, que já está em 33 minutos e 5 segundos, ele é só uma reflexão para você começar a sua semana a partir de hoje bem, né? Que é o que importa. Todos nós precisamos trabalhar, isso é fato. Precisamos nos alimentar, é fato. Precisamos nos vestir, é fato. Mas descubram por si só o significado, em base de tudo que eu falei, o que é comer do melhor dessa terra.